No vídeo de hoje nós iremos reagir a esse vídeo. Nas danças na igreja, aí ela quer a reação. Tá vendo, galera? Tiração do C. Vou deixar aí seja lá, porque eu tenho que fazer, não tem que na descrição do vídeo o canal do criador. Só deixar o editor. Opa, eu sou o Fiore e hoje eu vou apresentar para vocês o iceberg do folclore brasileiro. Como um entusiasta do assunto e alguém que já fez vários vídeos dele, chegou a hora de juntar tudo num só vídeo e mostrar o quão bizarro pode ser o folclore. Mas detalhe para alguns adendos. Em vídeo de iceberg, quanto mais fundo, menos conhecida a coisa é. A gente vai por esse caminho, mas também por quanto mais fundo, mais bizarro fica. Por isso, eu não vou falar de lendas culturais, tipo Pumba Meu Boi, nem de lendas sobre frutas, lugares e pessoas reais. O foco do vídeo é bicho, criaturas fantásticas e o melhor do nosso folclore para deixar a gente com medo ou de queixo caído. Na minha pesquisa, eu encontrei várias lendas desconhecidas, mas um pouco repetitivas. Essas eu deixei de fora para deixar o vídeo mais conciso e dinâmico. Ah, e lembrando, são 4 camadas. Como eu disse, quanto mais fundo, pior fica. E, cara, vocês não imaginam o que tem lá embaixo. Dito isso, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí embaixo para ajudar o vídeo, cara. Ele deu muito trabalho, mas eu espero que vocês gostem. Enfim, comecemos pelo início. A primeira camada é a mais básica do folclore brasileiro. É impossível você não conhecer alguma delas. Talvez todas. A do topo e a mais famosa do iceberg não podia ser outra. Qual? Eis o Saci Pererê. Tá pô. O Saci mais é o famosa clássico mesmo. menino de cachimbo e uma perna só. Ele teria surgido na região sul no final do século XVIII e foi influenciado pela cultura indígena e africana. Ele é famoso por suas travessuras. Dizem que engana caçadores que entram na mata e até em versões mais sombrias. Eu já vi É um esse. ser maligno, fazendo maldade sem nenhum Não é motivo. desse canal. Isso é o que os antigos costumam dizer, que é melhor ficar longe dele e de qualquer assobio que você escute na floresta. Agora sim. O assobio, por sinal, é Agora uma vocês vão característica de estar muitas criaturas protegidos. desse Saci vídeo. Pererê. E outra criatura que faz isso Para e ficar também tá muito no mato protegido mesmo, deixa o like é e se o inscreve. Curupira. Apesar de algumas versões sombrias, o Curupira tá mais pra guardião do que um bicho ruim por natureza. Porra, quase que Ele acertou. teria vindo da mitologia tupi e tem os pés ao contrário. Essa é uma forma de enganar os caçadores com os pegados e fazê-los se perder no meio da mata. Tem também a Caipora, uma versão feminina dele e que geralmente anda num javali. Ela também segue a mesma vibe de guardiã, só que mais pro lado dos animais. Yara é mais uma lenda tupi-guarani e dita por seduzir homens e arrastá-los Olha, para baixo eu achei que d'água, era uma lenda bem como japonesa. uma sereia. A parada é que ela não faz isso no mar, mas em rios, mais precisamente no Amazonas. Que ela vivia assim, linda. Nesse rio também existe o Pluto, uma figura que vira homem durante a noite e sai para engravidar mulheres e depois ir embora, como se nada tivesse acontecido. Brincadeira para uns, e caso sério para outros, ele pode ser visto como metáfora à violência sexual, que acontece muito na região norte. E isso é bem bizarro. Se não fosse tão conhecido, com certeza estaria na última camada. O lobisomem é mais um clássico. Ele foi trazido pelos europeus e a história todo mundo sabe. Um homem se transforma na lua cheia, causa o caos no interior de todo o Brasil e amaldiçoa outros a virar lobisomem caso feridos. A única fraqueza dele é um tiro com bala de prata. O quê? Outro ser animalesco e também sobre uma maldição é a mula sem cabeça. Diz a lenda que mulheres que se relacionam sexualmente com padres se transformam toda noite de quinta pra sexta numa mula sem cabeça. E aí ela ataca tudo que vê pela frente. Tem um coice extremamente forte e você não vai querer encontrar isso no caminho. Nem eu. E cara, se tem lobo e mula no folclore, também tem jacaré. A Cuca é bem isso. Ela é tipo uma bruxa, meio humana, meio jacaré, e sequestra crianças com mau comportamento. Todo mundo já ouviu a música dela. Alguns pais cantam isso pros filhos antes de dormir, e isso é bem bizarro. A Cuca é uma variação do bicho-papão, outra lenda clássica, também relacionada ao Homem do Saco e ao Papa Figo. Todas elas, salvo características culturais, vieram de fora do Brasil, mas também não é pra tanto. Pra fechar a primeira camada com chave de ouro,
eles apresentam a lenda mais bizarra até aqui e uma 100% brasileira. Qual? O boitatá. Ah, porra, é muito... E não, ele não é um boi, mas uma cobra. Uma serpente com corpo de fogo e que surgiu há muitos anos nos mitos tupi-guarani. Aqueles que entram na mata pra caçar ou desmatar ela podem ter um encontro com um boitatá. E cara, não se preocupa com o tamanho e o fogo que ele expele da boca. Basta um olhar nos seus vários olhos. Você é levado à loucura e se perde completamente dentro de si. Bem como faria uma criatura cósmica de Lovecraft. A diferença é que o boitatá não foi feito por Lovecraft. É do Minecraft? Ele é muito foda e, como eu disse, é 100% BR. O Duolingo sabe que aprender um idioma é difícil. Então a gente deixou divertido. Bom, essas lendas são bem famosas. Pausa o vídeo agora e escreve aí embaixo quantas você conhecia e quantas não fazia ideia. O ideal é que todo mundo esteja invicto, por enquanto. A partir daqui, não só as lendas vão ficar mais desconhecidas, como também um pouco estranhas. Bem-vindos à segunda camada. Segunda camada? Aí já lascou. Para abrir o segundo nível, eis a lenda mais famosa dele. O corpo seco. Essa era uma pessoa ruim que acabou falecendo. Por ter uma péssima índole, nem Deus e o diabo aceitaram ele. Então o homem permaneceu na terra. Seu corpo se foi, mas a pele e os ossos continuaram. Desde então, ele vaga no interior de Minas e na região sudeste, assombrando as pessoas. Tem outros nomes para ele, como o Bradador, conhecido por gritar no meio da noite, e um Ildo, assim chamado por ter cabelos e unhas que não param de crescer, mesmo depois de morto. O Mapinguari é um dos 3 ciclopes brasileiros que mais tarde vão aparecer nesse vídeo. Ele é um criptídeo da Amazônia com uma boca na barriga e destroça tudo que vê pela frente. Dizem que dorme de noite e sai durante o dia, bem como um ser humano. Por isso que o encontro não é raro, e se isso acontecer, cara, não dá pra fugir. E tu já A única forma de escapar é se você estiver perto de um bicho preguiça. Sim, dizem que o Mapinguari tem medo deles. Muitos acreditam que a relação surgiu por causa da preguiça gigante, um animal pré-histórico brasileiro que o teria inspirado. Isso não explica muito bem o medo, mas enfim. Curiosidade do canal do Fiore. Matilda Pereira é uma bruxa que habita a região norte e que teria a forma de uma coruja. Rasga mortalha. Sua presença é sinal de mau presságio e ela amaldiçoa pessoas com doenças e mortes quando bem quiser. Eu conheço a lenda dela, galera. O único meio de evitar isso... Ela era uma moça, né? Que ela era agredida pelo marido. Sabe o que aconteceu? Ela morreu. E no momento que passa uma coruja em cima da casa, adivinha pra onde que a alma dela foi? Pra coruja. Isso é deixar mimos pra ela, como fumo, café, aveia e até cachaça. Dar oferendas pra criaturas do folclore é bem normal por aqui. E mesma coisa pra comadre Florzinha. Ela não é uma bruxa e volta pro arquétipo de guardiã. Só que é um pouco mais sinistra. A comadre tem cabelos longos e os utiliza para chicotear os que invadem as matas do Nordeste. O que faz ela me dar um medinho a mais é a semelhança com a Samara. Esse negócio de mulher de branco e cabelo longo não é comigo. A pisadeira é outra figura feminina do folclore e o nome se explica. Ela é um espírito que aparece à noite e pisa nas pessoas enquanto dormem, bem como um quadro de paralisia do sono. Essa lenda é uma forma de explicar isso, mas só em São Paulo e Minas, onde costuma aparecer. E uma citação rápida pro Jurupari. Ele também invade o sonho das pessoas, mas já vem dos índios Maué. A pessoa vai dormir. A Lamoa é a última mulher desse nível, e assim como a pisadeira, é um espírito. A diferença é que ela não assombra sonhos, mas um lugar real que existe em Fernando de Noronha. Diz a lenda que quem subir nessa pedra vai ver uma mulher nua, toda esquelética, e aí é uma ou duas. Ou você é aprisionado por ela numa caverna e nunca mais vai sair, ou é jogado lá de cima nos seus 300 metros de altura. Eu prefiro não subir na pedra. Eu prefiro a destruir. O Mãozinho é tipo um corpo seco versão criança. Basicamente, ele fez o pai acreditar que sua esposa tinha um amante. O pai, enfurecido, matou ela, e sabendo o que o filho tinha feito,
a mulher amaldiçoou o menino a vagar para sempre no corpo de criança. Desde então, o garoto sai pelas matas do centro-oeste fazendo ruindade e, cara, eu tinha muito medo disso quando eu era pequena. O cabeça de cuia é também um filho maligno. Passava fome e matou a mãe com um pedaço de osso depois dela servir Eu sei. uma sopa de osso para ele. E aí, a velha história de maldição, vagar eternamente com uma cabeça em forma de cuia, e isso na região do Piauí. E por falar em cabeça, menção rápida para a cabeça satânica. Ela é uma cabeça flutuante e, mano, a simplicidade disso me dá muito nervoso. Para fechar a segunda camada, eis as duas últimas lendas. A primeira é a do Cape-Lobo, um bicho meio homem, meio tamanduá que sai pelas matas de cocais ecoando um grito assustador. Essa linguinha que pegaria formiga e cupim num tamanduá normal entra pela sua cabeça para sugar os miolos, em especial de crianças. Em algumas versões, o Cape-Lobo infecta suas vítimas que virarão outro Cape-Lobo e assim por diante, parecido com um lobisomem. Sua fraqueza na região do umbigo, onde estariam os órgãos vitais. E para fechar a segunda camada, eis o bicho mais demoníaco até então. O cabra cabriola. Esse ser do capeta é uma cabra humanoide e também gosta de criança. Ele tá por todo o Nordeste e dizem que é inteligente. Fica um tempo observando os pais e as crianças até que elas fiquem sozinhas. Numa noite qualquer, ele chega na porta de casa. Se tiver destrancada, já era. Ele sabe abrir maçaneta. Se tiver trancada, você ouve a voz da mãe dizendo que esqueceu a chave e ingenuamente destranca. Mas bem, não é sua mãe. É claro. O cabra cabriola imita vozes humanas e você não vai querer descobrir isso tarde demais. Que bom que eu avisei e que bom que a segunda camada chegou ao fim. Beleza, você chegou na metade do iceberg e a partir daqui lascou-se. Você provavelmente não conhece essas lendas e elas pioram muito, cara. Mas antes de continuar e descer para a melhor parte do vídeo, me permitam falar sobre isso aqui atrás. Essa aqui é uma Slick Desk Selectia 2. Uma mesa que, como vocês estão vendo, sobe sozinha e que tá patrocinando o vídeo de hoje. Cara, eu passo muito tempo editando e gravando vídeo sentado e eu não tava aguentando mais isso. Aí eu pensei em adquirir uma Slick Desk e desde então a minha vida mudou. Agora eu consigo trabalhar em pé num passe de mágica. Só clicar nesses botões de comando personalizado e voilá! Como alguém que tem que ter boas ideias e ser produtivo para fazer vídeo, alternar entre ficar sentado em pé me ajudou muito mais com o foco. Sem contar a lindeza que ficou aqui no quarto. Olha isso, cara. E olha só, o pessoal da Slick Desk tem mesa, cadeira ergonômica e vários acessórios para ajudar com isso e na sua produtividade. Use o cupom FIORE no comentário fixado para ter R$130 de desconto na compra de uma cadeira ou uma mesa como essa. Obrigado, Slick Desk, por patrocinar esse vídeo. E já que agora estamos de pé, vamos ficar de pé pro resto do iceberg. Bom, vocês devem conhecer o vampiro clássico, lá da Europa. Mas com certeza vocês não conhecem o vampiro do Brasil. O encourado abre a terceira camada como uma das criaturas mais OPs do folclore. Ele usa uma roupa de couro, é presente em todo o Nordeste e, claro, se alimenta do sangue de animais e de seres humanos. Detalhe, qualquer arma eficaz contra o vampiro normal não funciona com ele. Não existe um ponto fraco para o encourado, e a única forma de ficar longe seria não convidá-lo para sua casa. Atenção para a voz da sua mãe na porta e para um homem com roupa de couro. O pé de garrafa não é tão forte como o vampiro brasileiro, mas dizem que suas pisadas fazem a terra tremer. Esse bicho do capeta é uma junção de saci e cabra cabriola, mesmo que a semelhança com bode seja apenas nos pés. Bom, seja lá o que caralhos é isso. Ele habita várias partes do Brasil. Às vezes ignora pessoas. Outras atrai elas com um falso grito de socorro. Sabe-se lá por quê e para fazer o que com elas. Caboclo d'Água é um tipo de defensor do Rio São Francisco, famoso por derrubar embarcações de quem não gosta. Ele é tipo um monstro marinho brasileiro, visualmente bem bizarro, mas não pior que outra criatura aquática da última camada.
Tutu-marambá e Kibungo são praticamente a mesma lenda. O tutu é tipo um bicho-papão com grande força, sem forma, ou dito por ser um homem-porco. O Kibungo segue mais ou menos a mesma vibe. Ele teria vindo da África pra Bahia e é mais famoso pela forma com uma boca nas costas. Bem bizarro, mano. É tipo uma pinguari, só que virado ao avesso. Tipo isso. E lembra que o Mapinguari era um dos 3 ciclopes brasileiros? Então, o Labatu é o segundo. Ele é um monstro com presas de elefante, sanguinolento e não hesita em matar quem encontra pela frente. Motivo disso? Ele é inspirado no mercenário francês que veio ao Brasil, conhecido por maltratar pessoas e ter um exército de escravos. Isso na região Nordeste. Bom, o terceiro dos ciclopes é o Gorjala, um monstro também do Nordeste e que se alimenta de carne humana. E detalhe, ele era um escravo, que bom. É daí que ocorreu a transformação em ciclope. Na verdade... É bizarro que ele e o Labatu são lendas correspondentes, levando em conta a sua origem. Mas eis a questão, quem será que ganha no soco, mano? Essa monstruosidade do folclore pirarucu com a besta fera. Não sei. Um tipo de centauro brasileiro, muitas vezes atribuído ao próprio Eu diabo. sou iniciante, porque eu não sei nem Ele também está no Nordeste, em especial Pernambuco, e é um predador noturno que sai na lua cheia, marcando pessoas com o sinal da besta e chicoteando-as com uma corrente de fogo. Principalmente aqueles... Mais animalesco que isso é um animal literal, ou pelo menos o que deveria ser um. O Aiuara é um metamorfo da Amazônia, conhecido por saquear pessoas, trazer desgraça por onde anda e por se transformar num duende ou criatura humanoide com corpo de cachorro. Cão-era não é um cachorro, mas um morcego gigante que sai à noite para beber o sangue das pessoas nessa mesma região. Muita boa. A antes-folada é outro animal do inferno, ainda que não apresente perigo para humanos. Mas isso não se repete com Guariba-boia. Além da cabeça de macaco e corpo de cobra, que visualmente é bem sinistro, ele pode caçar pessoas. Vivem dentro da lama, tem um veneno que mata rápido e dolorosamente, e que pelo menos pode avisar sua presença com um rugido alto, mesmo que esteja embaixo d'água. E para fechar a camada com mais bizarrice, eis as 7 criaturas lendárias guaranis. O nome já diz, eles vieram do povo guarani. E tem muita coisa doida, como esse lagarto gigante com cabeça de lobo. Essa serpente, deus dos rios, com perna e bico de papagaio. Do ar, que vive nas árvores. Tem também o Jaci Tererê, deus da soneca, só que nada ameaçador. O terror fica a cargo do Luizon, um lobisomem de Chernobyl que come cadáver e um carneiro gigante e que come gente viva mesmo. Como E é? ainda uma 7ª criatura, Fala mas direito essa comigo. tão asquerosa Bata que nele vou não, deixar não é pra bater não. pra última camada. Cê tá muito metida hoje também. Bicha feia. Não fica enfrentando a gente, viu? Você tá boré? Deixa o celular, então. É isso, nível 3 finalizado. A gente tá prestes a entrar no mais sombrio e no mais escaralhado de todo o vídeo. Quase ninguém ouviu falar dessas lendas, e elas são tão desconhecidas que é até difícil falar por falta de informação. Mas eu tenho. Enfim, uma aguinha pra hidratar. E vamos pro que interessa. Abrindo a última camada da pior maneira, eu lhes apresento o Tibung, ou Saci da Deep Web, como queiram chamar. Ele é oriundo de Minas Gerais e tem uma só perna, mas ao contrário do cachimbo, tem fogo na cabeça ou uma flecha flamejante cravada na testa. E o que torna isso aqui bizarro? Bom, ele não é um menino que faz travessuras ou maldade só por fazer. Na real, ele é um velho, ou homem adulto que sai pra comer criança, bem parecido com um bicho-papão. Nesse caso, o que o Saci tem de infantil, o Tibung tem de demoníaco. Mesma coisa pro Motoku. Esse é o Curupira da Deep Web, tem os pés virados para trás e também engana as pessoas na mata. Mas ele não se importa em proteger a mata. Na verdade, o Motoku queima tudo mesmo e não quer nem saber. E se tem fogo de um lado, tem água do outro. O Ipupiara é um monstro marinho pior que o caboclo d'água e que não só vira embarcações, como também se alimenta das pessoas do barco.
Esse bicho é uma sereia maligna masculina. Vem da Amazônia e influenciou vários filmes de terror clássicos como esse. E até esse mais recente. A coisa fica mais surreal com a lenda do boi vaquinho. Um boi do Rio Grande do Sul com asas, chifre de ouro e olhos de diamantes. E é isso. Diz a lenda que alguns vaqueiros sonham em domá-lo, mas o encontro, além de extremamente raro, pode ser perigoso, graças ao fogo que ele emana e sua força além do normal. E beleza, que o boi vaquinho não é um ser demoníaco, mas eu não posso falar o mesmo para uma Sony. Se o cabra cabriola já era bizarro, imagina a evolução dele. Esse bicho está presente em Sergipe, no Ceará e até em Minas Gerais. Ele tem um corpo coberto de ferro e também sai à noite para comer criança. E cara, ele pode se transformar em bode normal e caminhar por entre as pessoas sem que elas percebam. Na forma humanoide, algumas vezes tem olhos de fogo e outras têm olhos de guloseima. Essa última funcionando como isca para criança. Arranca-línguas é outra lenda absurda e começa assim com o nome. Ele é meio homem, meio gorila. Está presente em Goiás, é muito maior que um ser humano e sempre arranca a língua de suas vítimas. Assim elas não podem gritar por socorro e o que acontece depois. Eu nem quero imaginar. Se por um lado o arranca-línguas passa dos 2 metros de comprimento, o caruara não passa nem dos 20 centímetros. Ele é um duende da Amazônia, similar ao bicho-pau, e atira flechas de veneno em mulheres menstruadas. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Esse bicho, por algum motivo, é atraído por elas e as envenenam com suas flechas. Não vai morder essa panha, viu? Também pequeno e pelos mesmos zero motivos, o furapés pode furar o seu pé. Sempre que percebe alguém descalço se aproximando, ergue os chifres para fora e fura o pé das pessoas. Detalhe que o ferimento causa infecção profunda, a pessoa tem febre, alucinações e pode até morrer. Pois é, mano, 2 figuras pequenas, mas extremamente arrombadas. Beleza, estamos chegando no final. E essas 2 aqui, pelo amor de Deus. A perna cabeluda é bem... uma perna cabeluda. Ela ficou famosa nos anos 70 por atacar pessoas em Recife, durante a madrugada. Dizem que ela dava rasteira nelas e pisoteava até a morte com uma força maior que uma perna cabeluda seria capaz. Sério, mano, mas que porra é essa? E olha, eu disse que ia piorar. A velha de um peito só é também o que o nome propõe. Ela é uma velha que vaga nas noites do Piauí e ataca pessoas sozinhas de madrugada. Dizem que tem força sobre-humana e força suas vítimas a mamar seu peito até não aguentar mais, vomitarem, sair espuma pela boca e morrerem por uma overdose de leite. Pois é. Se num sentido ela é uma figura que violenta seres humanos, o Curupi segue o mesmo caminho. Esse é o deus da fertilidade guarani, também conhecido por estuprar pessoas. Ele está presente em todo o Sudeste, se alimenta de lixo e é uma metáfora clara para a violência sexual, muito presente na região, assim como em todo o Brasil. E para fechar o iceberg, eis a criatura mais estranha e diabólica de todo o vídeo: o aburro. Esse é um ser meio homem, meio mosquito, que suga os miolos e órgãos de suas vítimas com esse bico muito bizarro. Ele vive na copa das árvores da Amazônia, na fronteira com a Colômbia. Tem um corpo cheio de pelos fedido a carniça, e isso não é à toa. O cheiro é das pessoas que ele come, ou pelo menos da pele e dos ossos que restaram dela. Depois de perfurar o seu crânio e sugar todas as vísceras do corpo, eles deixam os restos ali mesmo, e isso pode emanar um péssimo odor. Pelo menos o cheiro pode avisar da sua presença, e que bom que eles vivem lá no meio do mato, distante da civilização. E assim termina o iceberg do folclore brasileiro. Como eu disse lá atrás, tem muita lenda aqui no Brasil, e se eu colocasse todas elas no vídeo, ele ia ficar gigante e até um pouco repetitivo. Mas eu espero que o que eu mostrei tenha sido legal pra vocês e que vocês gostaram do vídeo.